Estamos começando então o episódio 3 do Matozinho Cast. Hoje nós voltaremos com o assunto do segundo episódio sobre a cultura afro-brasileira. E hoje nós vamos falando também sobre a importância do debate dessa cultura africana na comunidade escolar. E para isso nós temos dois convidados de excelência. Nós vamos chamá-los aqui para fazer parte da mesa. O professor Paulo Dutra pode estar compondo a mesa comigo. Professor Paulo, seja bem-vindo. Com licença, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, professor, tudo bem? Então, os demais professores que estão aqui também. Isso. É isso, então... Vamos lá para esse debate? Vamos sim, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, de vocês para poder estar nessa tarde aqui na escola, né, numa linha onde eu cresci, né, eu não estudei aqui, mas estudei em Nova Londrina, né, sou filho desta linha, né, desse espaço geográfico onde está localizada essa escola, e aí a minha formação é na pedagogia, e aí frequentamos entre 2007 e 2010, né, o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, pesquisando justamente essa temática que nós estamos aqui hoje para falar um pouco, né. E aí nós pesquisamos a escola fundada em 32 para educar meninas na área do Guaporé, né? E aí em seguida nós nos dedicamos à questão da pesquisa sobre pretos e pardos letrados, né? Entre 1850 e 1890 na cidade de Cuiabá, e produzindo uma tese, né, do doutoramento frequentado entre 2013 e 2017 na Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Então, é uma grata satisfação poder estar aqui para contribuir um pouco, né, no pensar as questões pedagógicas, né, os caminhos, os rumos, né, que a gente precisa tomar em relação às questões da Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade, né, do ensino da história e cultura afro-brasileira, né, e a 11.645 traz também a questão indígena dentro do espaço escolar. Nossa, muito bom. Fiquei aqui até calado ouvindo a experiência desse homem. Eu espero que esse debate seja de muito proveito e que a gente possa tirar bastante dúvidas. Vou convidar também para compor a mesa o professor Elecimar Batista. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Então, Paulo disse que faz parte da comunidade da Gleba G. Eu também faço parte da comunidade da Gleba G. Eu cheguei aqui em 89, né? Aquela ponte que hoje a gente passa era uma ponte de madeira que dava uma chuva, a gente ficava ilhado, né? E eu ingressei na Secretaria Municipal de Educação em 97, né? 97 para 98 como emergencial. No concurso de 2000 eu fui chamado e assim, eu volto às origens porque a escola que eu fiquei 20 anos como gestor é essa daqui, né, Vanessa? A Vanessa tem conhecimento, né? Então a comunidade, ela é uma comunidade que eu também faço parte, eu moro aqui na Gleba G e durante o tempo que nós tivemos aqui nós nos dedicamos o máximo. Eu sou pedagogo, eu sou também tenho geografia, né? Sou pós-graduado na pedagogia também. Eu tenho duas pós, na verdade. E nós estamos aqui para contribuir, viu, Paulo? Ótimo. Infelizmente, eu não tenho todo essa carga que você tem aí, mas nós temos, né, um vasto conhecimento na área. Inclusive, nós, no decorrer da situação, da conversa, nós vamos colocar em prática. E pai de aluno, né, do nosso querido Pablo. Meus dois filhos passaram nessa escola, o Eric, que hoje está fazendo medicina em Pernambuco, eu tenho um de 12 aí que está no 8º ano, que é também, né, dessa escola. Eu acredito na educação pública, eu sou fruto do público, né, e eu acredito que é público, mas tem que funcionar. Meu filho também passou por aqui. Hoje atua como coordenador pedagógico no município de Jaru. Né? Eu sei. Egresso da Universidade Federal de Rondônia também, da pedagogia. Frutos da educação, né? Isso. Então nós vamos lá. Nós estamos tratando aqui novamente o tema do terceiro sarau, né, no ano 2023. Foi
nos apresentado pela Secretaria de Educação, que temos como tema o lado negro do Brasil, história dos povos afro-brasileiros. E a temática, se a gente dá início a esse debate, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente repensar como que a gente poderia, é possível imaginar a cultura hoje brasileira sem a cultura africana? Aonde que nós chegamos, aonde a cultura brasileira deve a esse povo tão importante para o desenvolvimento do nosso país? Bom, professor Paulo. Eu acho que primeiro, para que nós possamos falar por exemplo, não seria só a cultura, a história e cultura afro-brasileira, né? Então a gente precisa dar subsídio, né? Ou então trabalhar o processo de formação do professor e da professora. Se o poder público, né, que é o Estado brasileiro, e aí nós temos 3 esferas, né, a esfera federal, o Estado e o município, se ele não conseguir fazer isso, né, a gente pode ficar no mero desenho, na mera passagem, entende? Que a gente precisa primeiro dotar a escola de materiais. A gente tem livros na literatura que precisam estar aqui, né? Livros, eu trouxe alguns aqui, né, que precisa vir para a biblioteca dos professores ou do professor, entende, né? Sem o conhecimento, professora Vanessa, não tem como, né, a gente pensar essas questões dentro da sociedade brasileira. Compreende? Então, acho que primeiro, para poder, de repente, a valorização, ela só pode chegar, né, se eu conhecer. Entende? Né? Por exemplo, a gente tem denominações religiosas no país, a gente tem, por exemplo, as regiões brasileiras eu vou chamar de manifestações, talvez não seja esse o termo que eu deveria usar. Então, a região sul tem um jeito de viver a vida, né, conforme a questão da música. Você tem sotaques, né? Então, os estados do sul têm um jeito de falar, é a língua brasileira, mas tem uma leve mudança. Aí você vai para a região nordeste, que tem uma outra, né? Tem um outro estilo de música e assim por diante. Eu acho que, por exemplo, e aí, para falar sobre a questão da cultura negra, né, ou da história, né? Então, a gente precisa compreender todos esses espaços. Por exemplo, como é que você compreende a cidade de Porto Alegre como uma cidade, na região sul, eminentemente negra? É uma das cidades da região sul que tem um maior índice de pessoas negras, é a capital do estado do Rio Grande do Sul, entende? E aí por aí vai. Então a gente precisa começar a fazer essas questões, trazer essas questões para a questão do processo formativo. E aí eu acredito que as crianças, né, os alunos, né, a partir do processo de formação do professor, da professora, vai encaminhar, né, um novo jeito de ver, né, essas contribuições. Sim. Nós estamos hoje, professor, a gente fazendo feedback de algumas manchetes, que a gente vem vivenciando, Lessimar, ultimamente, essa questão de tantas leis que nós temos, né, professor, que amparam, né, os negros do nosso país, e nós nos deparamos com absurdos ainda, né, através das redes sociais, através da internet, de abusos contra essas pessoas, de crime de racismo, de injúria racial, de desrespeito. Como que a gente poderia, Lessimar, como pais, ajudar os nossos alunos a não se envolverem em fatos e episódios assim que diminuam ou que ele possa acabar gerando um episódio ou um bullying contra a pessoa negra, o racismo contra a pessoa negra? Vanessa, eu vejo da seguinte forma: o preconceito, na verdade, ele não está na criança. O preconceito, ele está no adulto, ele está no pai, ele está no responsável, entendeu? Por quê? A criança, ela não nasce com isso. A criança, ela na verdade, assim, é um ser que ele quer dividir tudo. Tudo que ele tem, ele quer dividir. Só que, na verdade, quando ele vem para a escola, né, ele está começando a se libertar da família. Na verdade, aqui é a socialização dele com outras pessoas. Só que quando ele sai de casa para a escola, os pais já compram o material. Um exemplo, pega a linha do raciocínio. Os pais compram o material e ele já começa a dizer assim, quando chegar lá você não empresta para ninguém não, tá?
Então, quer dizer, já começou. E aí o pai ou a mãe, né, eles já têm essa... É uma coisa que vem cultural, é uma coisa, infelizmente, que é cultural, essa questão do preconceito, entendeu? Para você ver, eu não me classifico eu não me classifico pardo, eu me classifico negro, entendeu? Por quê? Porque eu vejo uma diferença assim, ou você é branco, ou você é negro, ou você é índio, entendeu? E a grande situação é assim, a criança chega na escola e aí, eu, assim, quando gestor eu tinha pavor dessa situação. Eu nunca privilegiava o X porque ele era negro e nunca privilegiava o Y porque ele era branco. Dentro da escola não pode existir. E nem lá fora, porque quem faz a educação somos nós, os educadores. Quem vai colocar naquela criança que é a igualdade somos nós. E não importa a cor da pele. Quando você corta, o sangue é o mesmo. E nós chegamos num nível dessa separação cultural, dessa história antiga, que a gente, os governos, né, precisaram, a legislação se pautar, professor, também, para proteger a pessoa negra. Então a legislação é extensa, é vasta, né? Eu queria uma parte aí dessa, Sim. assim, Elisma, eu assim parabenizo, né? Acho que, por exemplo, quando o professor diz o seguinte, olha, eu não privilegiei X ou A, ele está dizendo o seguinte, as pessoas precisam ser tratadas iguais. Sim. Entende, né? As pessoas precisam ser tratadas iguais aqui. Né? E aí, voltando na questão da legislação, professora, por exemplo, para mim a legislação que pune os crimes de racismo no Brasil, elas ainda são brandas. São brandas. Elas precisam ser um pouco mais fortes, entende? Né? Por exemplo, na escola, se acontecer, o professor Lesimar diz, assim, com bastante ênfase aí, realmente, a criança ela vem para a escola, a gente chama de espaço microsocial, né? Então, é como se fosse uma pequena sociedade. Essa escola aqui, aí existem outras escolas e outras escolas e outras escolas. O bairro é um outro espaço de microsociedade também, ou a rua, né? A minha rua, e assim por diante. E as crianças, elas aprendem os comportamentos em casa. Então, os discursos racistas, né? Os termos, né, racistas de ofensa para com as crianças negras, elas são ditas, ou, por exemplo, de repente, alguém tem uma babá em casa, e a babá é uma mulher preta, entende? Nós trabalhamos com a questão da formação, tem uma disciplina na universidade no curso, chamada Educação das Relações Raciais, né? E aí a gente vai tentar entender como é, por exemplo, que quando o professor diz, olha, o pai chega, ele compra o material e diz, não empresta não, né? Então o que acontece? Esse é um comportamento que vai se reproduzir, e aí, por exemplo, o professor ou a professora tem que ter o olhar atento. O professor já começa a segregar os grupos, né? O professor e a professora tem que ter o olhar atento. Se isso acontecer, o pai precisa ser chamado, entende? Nós estávamos fazendo uma pesquisa pela manhã, e tem uma manchete do jornal que diz assim, que a mãe não aceita atendimento para a filha caso o médico não seja branco. Então, a filha só pode ser atendida. Isso a gente chama de racismo, não é discriminação racial. Discriminação racial, preconceito e racismo tem diferença. Então, aí, por exemplo, ela está usando, né, por exemplo, a raça para dizer que, olha, eu não quero que minha filha seja atendida por uma pessoa como este cidadão. Então, por exemplo, a lei ela precisa ser punida de acordo com a lei. Mas alguém precisa registrar o boletim de ocorrência. É necessário ter alguém, né, por exemplo, que seja uma testemunha, né, para que o fato possa se concluir. A não ser que alguém filme, né, a ação acontecida. Mas assim que é preciso... Dei uma deixa aí nessa situação, só que eu queria só complementar com uma parte. Nós percebemos que a questão da pessoa ter como empregado um servo, ele é cultural. Né? No Brasil colônia, praticamente todos tinham um servo para poder servir. Né? E geralmente escravizado, e geralmente, né, sempre era negro.
Quando não era negro, poderia até ser mais, né, poderia ser branco, mas que foi gerado de negro com branco. Seria o Mas pardo. seria o pardo, mas era escravo no meio da mesma forma. Os filhos das negras eram isso. E aí você veja que hoje no Brasil, a pessoa ganhando um salário e meio, um salário e pouco, ele quer ter alguém para servir. Ele quer um empregado. Ele quer. É sério. Eu tenho uma babá. Meu filho tem uma babá. E quanto que você ganha? Não, eu sou salário e pouco. Entendeu? Mas é aquela questão, aquele negócio está impregnado nas pessoas de ter alguém para servir. Isso. Você tem que ter alguém para servir. Eu estava dando uma lida. É isso que a gente chama de quando você tem um racismo estrutural, está na base da estrutura. E aí, quem vai trabalhar não é uma mulher branca, é uma mulher preta. Né? E aí, por exemplo, eu vou só interromper o professor novamente. Lá atrás, o professor Lecimar, ele trouxe uma contribuição dizendo assim: eu não me considero, né, uma pessoa branca ou nem parda, eu me considero negro. Né? É isso só para contribuição. Nós temos como nos declarar, né, a cada 10 anos, quando o censo, né, passa em nossas casas. Eu não sei se já passou na casa de vocês esse ano. E a minha declaração também foi essa. Isso. E aí, para você ter uma ideia, então, geralmente, quando ele passa, ele faz a pergunta fechada. Ele pergunta: como é que você se autodeclara? Você é branco, você é preto, você é pardo, você é indígena. Entende? Então, o IBGE, quando ele conta, né, no recenseamento, ele vai contar a população brasileira dentro dessas 4 categorias. Né? E para os povos indígenas, para aquela pessoa que se autodeclara como indígena, ela vai dizer a que povo que ela pertence. Aqui nós temos o gavião, né, arara, cinta larga, né, oronal, caritiana, né, e por aí vai. Tinha os urupá, tinha os jaru, mas são povos que foram exterminados praticamente, né, aqui nessa região. E a outra questão, quando o professor traz a contribuição também, mas eu me considero negro, é porque na pesquisa, né, nos escritos, né, por exemplo, pretos e pardos, nós vamos chamar de negro, e a gente vai dizer o quê? Que é um termo, né? É um termo para designar que tanto preto quanto pardo, né, vivenciam situações iguais cotidianas. Situações de racismo, estão, né, no mercado de trabalho, mas nos piores trabalhos, ou então é o maior número de pessoas entre os desempregados, ou entre os analfabetos e analfabetas, compreende? Seria desse também, né? Mas muito embora a favela, que a gente chama de comunidade, lá você tem, como é que eu posso dizer? A classe também está lá, né? O poder aquisitivo também lá. Mas assim, acho que a sua contribuição é interessante, porque ela vai mostrar, o professor ele traz período colonial e tem no Império, né? Então, por exemplo, muitas famílias, né, no Rio, né, negras, né, elas acabam deixando alguns espaços, né, para se juntar às encostas por conta das políticas racistas de embranquecimento que aconteciam no final do século XIX. Né? Ô Paulo, já que a gente está com esse tema, é assim, interessante que as pessoas soubessem, que entendessem, eu acredito que você também tem conhecimento sobre esse assunto, que assim, nós estamos falando sobre preconceito, né? Nós estamos falando sobre racismo, e no período colonial, onde os negros vinham para o Brasil, e não eram os brancos que iam lá e apreendiam o nosso povo. O nosso povo, ele era apreendido pelos nossos próprios, por etnias diferentes, que apreendiam, conquistavam, prendia o rei, prendia a rainha e automaticamente, para se livrar, vendia no mercado. Mas assim, o que o professor Lecimar está colocando, nós estamos falando de um termo chamado capitalismo. Sim. O capitalismo, naquele momento, quando ele atinge todos os povos. Compreende? Todos os povos, inclusive, né, os impérios africanos também. E aí, por exemplo, a destruição de um povo no continente africano estava ligado a diversas situações. Por exemplo, existiam umas brigas que eram provocadas entre eles, né, pelos europeus, né, ou existia um império que era mais forte do que o outro,
que conquistava, né? E aí a conquista ela é característica de todos os povos. Você vai ter isso no Império Romano, você vai ter isso na questão da Grécia, né? Não seria diferente no continente africano, né? E aí, por exemplo, então quando um povo é muito mais forte do que o outro, destrona, ele o escraviza. Então a escravidão negra, ela é a mais recente, mas nós tivemos a escravidão em Roma que foi parecida, né? Aonde se escravizava e se fazia o mesmo que os impérios africanos também fizeram, né? Então geralmente, a gente não vinha, né? Nós éramos trazidos, né? Nós éramos trazidos de lá. Então, por exemplo, só que por outro lado nós temos impérios africanos que são contrários. Tem a história da rainha Nzinga Band, que expulsa os portugueses, mata mesmo, né? Ultimamente, eu não sei se vocês chegaram a assistir, né? A Mulher Rei é baseada também num exército de mulheres guerreiras, né? Do Daomé. E aí, então, por exemplo, o grande problema é que acho que por importante vocês trazerem a questão da história e cultura brasileira, porque isso que nós estamos colocando aqui não chega nos livros didáticos e precisa chegar. Então, a história da Mulher Rei, né, do Daomé, é a nossa história, antes do período de escravidão. A história de Nzinga Band lá em Angola, né, no sul da África, é a nossa história, antes do período da escravidão. E por aí vai. Então você tem, assim, diversos impérios africanos. Por exemplo, o Império do Mali é onde reinava a primeira universidade. Então, por exemplo, vinham pessoas do continente africano estudar nesta universidade. E aí as pessoas, quando se formavam ali, o que ele fazia? Elas saíam para poder levar conhecimento para o Egito, né, para países árabes, né, inclusive para o sul da Europa, né? Então, mas essas questões, elas precisam estar nos livros didáticos. Nós temos a ideia sempre que a gente ouviu na escola, né, na nossa época, que a gente ainda na escolarização, que os portugueses iam lá, né, para buscar os negros para trazer para isso. E essa história de que eles próprios, entre eles ali numa guerra, começaram a, vamos dizer, auto-vender, né? Mas ia porque isso era um negócio. As relações do capitalismo é isso. Por exemplo, você tem um império que tem poder e é negro, e você tem um império que tem poder que é branco. Compreende? Então, eles estavam à altura de negociar. Então, a escravidão, o processo de escravidão era um negócio rentoso, né? Então era renda. Mão de obra escrava. Isso, então era renda, por exemplo, para quem vendia quanto para quem comprava, né? Então a gente, assim, de repente, se vamos falar, nós não estamos aqui dizendo, ó, são os próprios negros que escravizavam. Não. É o momento mundial, né, da expansão, né, do sistema capitalista, que vai estar presente nas práticas de impérios africanos e vai estar presente nas práticas de impérios europeus, dos povos europeus. Assim como os indígenas.